Muitíssimo bom dia a todos vocês. Vamos nos unir para ler a palavra de Deus, para buscar na palavra dele a essência da verdade, aquilo que ele tem para as nossas vidas hoje, nesse dia de leitura da palavra. Seja muito bem-vindo, que o Espírito de Deus possa vir sobre a tua vida, tocar a tua casa, a tua família, te tocar em nome de Jesus. Um oi para todo mundo que está nos acompanhando, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti, que ele te instrua, que ele te direciona, que a gente na palavra de Deus receba instrução, alimento, como é bom e inspirador ler a palavra, né? Ela é a essência das nossas vidas. Vamos ler, mas antes de ler, vamos orar para que a palavra de Deus possa vir sobre as nossas vidas essa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo venha agora sobre nós, que o Senhor derrame da tua presença sobre as nossas vidas. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a tua voz. Fala conosco de forma plena e sobrenatural. Nós precisamos e queremos ouvir a ti. Por isso, vem, Senhor, se manifesta. Vem, preside esse momento aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa, então. Um oi para todo mundo que está chegando. Estamos no dia 88 de 100, meu Deus do céu, como tá voando, como voou de verdade o tempo, então, 88 dias de 100, isso quer dizer que a gente tá quase no final, né, estamos quase na reta final mesmo, que Deus possa nos abençoar. Hoje então, vamos entrar e continuar mergulhando naquilo que Paulo escreveu aos Romanos. A gente já viu ontem que Paulo tinha um objetivo em seu ministério, que era chegar um dia em Roma para pregar. Então, antes mesmo desse objetivo chegar, ele escreve a epístola aos romanos, ele escreve para que os romanos pudessem receber instrução dele, possivelmente em 56 depois de Cristo, na época que ele estava em Corinto. Ele escreve também aos romanos para que um dia os romanos recebessem. Romanos, então, é um livro de doutrina. Ele está ensinando a doutrina cristã para os crentes em Roma, para os romanos. Só que olha que interessante que ele vai começar agora, a gente vai começar hoje em Romanos capítulo 7, ele vai começar a fazer um paralelo para tentar mostrar a diferença da lei verdadeira e da lei que simplesmente é uma lei que julga, uma lei que traz peso sobre alguém. Então é interessante notar que Paulo, ele era um fariseu anteriormente, você lembra da história dele? Um cara que conhecia muito a lei, ele não invalida a lei, mas ele mostra a limitação da lei. Vamos ler então. E olha a analogia que ele começa a fazer, ele usa um exemplo que as pessoas fossem conhecer ali, só para que elas pudessem entender. Então tá falando assim, na lei, gente, vocês já não repararam, capítulo 7, que na lei, ele tá falando assim, peraí, tomar um gole de chá aqui. Que na lei, uma mulher, quando é casada com o esposo, enquanto o esposo está vivo, se ela separar, ela não pode casar com nenhum outro. Mas se o esposo morrer, então ela está liberada para o casamento. Ele está falando de uma lei, de um costume daquela época, fazendo uma analogia com a nossa vida com Deus. Só para você ver então aqui, tá? Olha lá, versículo 2 do capítulo 7. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ficará desobrigada da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se ainda vivendo o marido se unir com outro homem. Agora, se o marido tiver morrido, ela está livre da lei. Tudo bem? Então ele diz versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Agora, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos para que nós frutifiquemos com Deus. Então o que ele está dizendo? Nós morremos para a lei. Assim como um esposo morre e agora ele pode se casar com outro, nós na lei morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora então, versículo 6, nós estamos libertos da lei. Estamos mortos para aquilo que nós estávamos sujeitos, para o pecado. E servimos em espírito, em novidade de espírito, e não na caducidade, na antiguidade da letra. O que eu quero que você comece a entender? Qual conceito Paulo vai trazer aqui? A lei não é ruim. A lei é santa, a lei tem princípios santos, mas a lei não justifica, é isso que você tem que entender. A lei não é ruim, a lei por si só. Agora a lei não pode trazer justificação. Justificação, ou seja, se apresentar justo diante de Deus, sem culpa, é só pela fé. Porque eu tenho culpa, mas pela fé eu me aproximo de Jesus Cristo, e a fé me justifica, ou o sangue de Jesus Cristo me redime dos pecados, mas eu tenho que ter fé nele. Então o que ele está dizendo, não adianta só cumprir a lei. A lei por si só, o problema não é a lei. O problema é que quando a lei condena ou justifica, a lei não pode fazer isso. Quem faz isso é a fé. É o que Paulo está começando a explicar para os crentes em Roma.
Ele está dizendo assim, por acaso, versículo 7 do capítulo 7, a lei é pecado? Não, de modo nenhum. Eu, inclusive, não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não saberia que cobiçar é pecado. Então ele está falando, a lei trouxe parâmetros. Não é ruim. Agora, apesar da lei não ser ruim, versículo 12, a lei é santa. O mandamento santo, justo e bom. Agora, como que o que era bom se tornou em morte? Não, de modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para se revelar como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então o que ele está dizendo? Não é a lei que é ruim, é o pecado que é o associado quando você transgride a lei que traz a morte. Então o que ele está dizendo é, assim como a lei não é ruim nem boa, a lei só não pode trazer salvação. O que traz a morte é o pecado e o que traz justificação é a fé. Olha o que ele está dizendo no versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu estou vendido à escravidão do pecado. Então a lei nasceu em Deus, foi ele que fez a lei. Mas a lei não tem poder de me absolver ou de me condenar. Agora eu estou em Cristo, a lei tem que ser espiritual. Aí ele chega na conclusão, um versículo conhecido aqui, famoso, do final do capítulo 7, quando ele está falando assim, cara, versículo 15, eu não compreendo o meu próprio agir, porque eu não faço o que eu prefiro, sim o que eu detesto. Ou seja, se eu tiver entregue a mim mesmo, eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero, versículo 16, e se eu faço o que eu não quero, eu considero que a lei é boa. Ou seja, se eu estou perdendo a batalha contra as minhas próprias emoções, contra a minha própria carne, eu estou só afirmando que a lei é boa, ou seja, a lei vai me condenar. No caso, quem faz isso já não sou mais eu, versículo 17, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita nenhum bem. Pois o querer bem está em mim, mas não está o efetuá-lo. Eu até quero. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Agora, se eu faço o que eu não quero, versículo 20, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Então quem está vivendo só na lei, encontrou uma limitação. Apesar de querer fazer algo, não consegue cumprir a lei. Apesar de querer respeitar, não consegue respeitar. Então não é você quem mais faz, é o pecado que habita em você. Agora, no tocante ao homem interior, aqui dentro, o meu prazer está na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei na minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Você está falando, meu Deus, é lei para um lado, é lei para o outro, já estou viajando. Calma, então está fazendo duas associações, tá? Só para você entender. Primeiro, a lei de Deus é espiritual, ou seja, a justificação pela fé, lei de Deus. A lei que os homens vivem e pregam, ela é santa também, mas ela não justifica. E a lei do pecado me deixa preso na carne. Então ele está dissociando três tipos de lei, por isso fica meio estranho. Então ele está falando assim, se eu quiser viver só na lei dos homens, que só condena ou absolve, eu vou estar mais entregue à lei do pecado do que à lei de Deus. O que eu preciso é da lei espiritual sobre a minha vida, que é a justificação pela fé, e nela então eu posso viver. Porque se eu tiver entregue só a essa lei, que eu até respeito, mas os meus membros fazem outra coisa, versículo 24, que homem desaventurado que eu sou, ou seja, miserável que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, porque de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, eu amo a Deus, mas na carne eu estou preso na lei do pecado. Percebeu a briga das leis aí? Tá me entendendo? Então a lei de Deus, que é espiritual, a lei dos homens, que veio de Deus, é santa, mas não pode nem absolver, como também não tem poder de condenar, e a lei do pecado, que essa sim condena. Estão aqui comigo? Então ele está dizendo, na minha mente eu amo a Deus, mas se eu depender da carne, eu vou estar preso na lei do pecado. Então a questão não é se a lei é boa ou ruim, é só debaixo de que lei você anda, debaixo de que lei você serve. Lei é parâmetro, é sempre bom existirem leis. Se não existir lei, todo mundo faz o que quer, do jeito que quer. Então o que te faz, por exemplo, num ambiente que não pode fumar, é não fumar, se você é fumante. A lei que proíbe o fumo, tudo bem? Agora, se não há lei nenhuma, o fumante vai lá e não vai transgredir lei, ele simplesmente vai viver do jeito que ele acha que tem que viver. Então o que Paulo está nos ensinando o problema não é a lei, é qual lei você se submete. Eu me submeto à lei de Deus, que é espiritual. Estão comigo aqui? Por isso que ele diz então, no capítulo 8, versículo 1, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estão comigo? Como a falsa graça é mentirosa, já o próprio nome diz falsa, porque a falsa graça tenta nos eximir baseado na lei dos homens. Não, isso pode fazer, não tem problema não, peca que não tem problema, a graça já levou. E a lei de Deus, que é espiritual? A pessoa está entregue à lei da carne.
Tá entregando os membros para o pecado, está desonrando a lei de Deus. Está comigo aqui? Por quê? Deixa eu te mostrar que existe essa lei, versículo 2. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então eu me entreguei para uma nova lei. Por isso que Jesus Cristo sempre falou, eu vim para cumprir a lei, não revogá-la. Mas ele está falando da lei dele. A lei dele é, o justo vive pela fé, ou nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Tudo bem? Então, versículo 4, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne, os que se inclinam para o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Versículo 9, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não está nele. Tudo bem? Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto para o pecado, versículo 10, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então agora Paulo está mostrando uma doutrina importante, um princípio importante. Eu posso até viver na carne, porque eu sou carne e osso. Dói se eu me apertar, eu vou estar sujeito às mesmas tentações porque eu sou carnal, mas se o Espírito habita em mim, ele me vivifica, ele me traz vida, de forma que agora eu não estou mais preso na lei do pecado, mas eu estou agarrado com a lei de Deus, que é eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Entendeu comigo aqui? O problema não é a lei, mas é qual lei ou debaixo de qual lei você está. Inclusive ele vai nos mostrar qual que é o nosso grande direito. Porque ele diz assim, versículo 12, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para que a gente viva de acordo com a carne. Se a gente viver com a carne, a gente está caminhando para a morte. Agora, se a gente vive pelo Espírito, a gente está mortificado no corpo, a gente vai viver. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então essa história de que todo mundo é filho de Deus, calma aí, você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Se não é, não vou nem dizer que você é filho, tudo bem? Porque nós não recebemos o espírito de escravidão. Pelo contrário, nós recebemos o espírito de adoção, versículo 15, e agora nós podemos chamar papaizinho, querido pai, Abba, pai. E o Espírito testifica com o nosso espírito, nós somos filhos de Deus. Sempre que você estiver sentindo sem paternidade, Deus distante de você, que Deus é esse, fala, o Espírito testifica, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, olha que versículo maravilhoso, versículo 17, se eu sou filho, eu também sou herdeiro. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se eu sofro com Ele, também com Ele eu vou ser glorificado. Para um minuto aí, levante sua mão que eu já estou querendo pregar, está acabando o meu propósito. Levante sua mão e adora a Deus, porque você é filho. E se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você é co-herdeiro. Você tem parte na herança de Deus. E a herança é, Ele me tirou da lei do pecado, para que eu não viva na lei dos homens e passe a viver na lei de Deus. Essa é a lei que eu busco todo dia. E essa lei é espiritual, essa lei é andar no Espírito, aleluia. Ele continua dizendo, porque eu tenho certeza disso, Paulo está falando no versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Paulo, um cara que a essa altura já tinha sido apedrejado por pregar, já tinha sido perseguido por pregar, ele está dizendo, esses sofrimentos não são nada perto da glória que Deus vai revelar para nós. Sabe por quê? Ele está dizendo que tem muito mais coisa importante para fazer do que ficar preso nos sofrimentos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que ele está dizendo? A criação espera ansiosamente, eles aguardam que os filhos de Deus se levantem, que os filhos de Deus se manifestem, que aqueles que carregam a verdadeira lei, que a lei espiritual em Deus se manifestem, aleluia. Olha só porque ele diz assim, a criação geme, a criação espera a manifestação dos filhos, versículo 23, nós também gememos, aguardando a adoção de filhos, porque nós somos salvos na esperança. E a esperança, versículo 24, que se vê não é esperança. Como alguém vê aquilo que espera? Eu não estou vendo a esperança, mas por isso se chama esperança, eu não vejo. Agora, se eu não vejo, versículo 25, com paciência eu aguardo. Aí você fala, Paulo chegou num ponto sobrenatural, tipo anjo na terra, como que eu vou fazer isso? Ele diz assim, aí tá aí, ó, a receita do bolo tá aí, versículo 26. O Espírito, semelhantemente, nos ajuda na nossa fraqueza,
Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele não para de interceder por nós. Ele me ajuda a orar, ele te ajuda a orar, ele me ajuda a buscar. Aí ele diz no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Tudo coopera para o bem. Tudo que eu estou vivendo coopera para o bem, porque o Pai me adotou, eu sou herdeiro com Ele. Ele agora, eu abracei a sua lei eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Pecado não tem poder sobre mim, acusador não tem poder sobre a minha história, porque eu fui simplesmente justificado por Ele. Justificado significa ser absolvido. Eu era culpado, mas eu fui absolvido das minhas culpas pela fé em Cristo Jesus. Como Romanos é maravilhoso, como a Bíblia é maravilhosa, mas como Romanos, ele solidifica a doutrina pela qual nós vivemos. Está entendendo comigo aqui? Aí ele diz assim, então, olha que versículo forte, versículo 29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então calma aí. Há muitas pessoas que leem esse versículo e entendem errado e passam a acreditar na predestinação. Como eu já te disse, a minha função aqui nas lives da Bíblia não é discutir teologia, mas é apresentar a minha análise da Bíblia e aquilo que eu no estudo concluo, tudo bem? Não é para ficar discutindo linhas teológicas, até porque cada um tem a tua. Mas há uma linha teológica que diz da predestinação, ou seja, Deus já predestinou todos, então alguns vão ser salvos, outros não. Eu discordo integralmente dessa teoria, por quê? Porque senão como que ele nos mandaria pregar o evangelho para toda a criatura, se alguns já tivessem sido predestinados? Talvez é preciso estudar mais a fundo esse versículo. Quando a Bíblia diz que ele nos predestinou para sermos conforme a sua imagem, predestinar no grego significa olhar do alto e comissionar. Então escuta, ele está dizendo, ele de antemão nos conheceu. Conheceu talvez você lá na micareta que você pulava lá com abadá, conheceu você lá na festinha que você ia e bebia todas, conheceu você quando você estava morto quase nos vícios, conheceu você quando você estava quebrado financeiramente. Ali ele olhou para você e predestinou, ou seja, do alto ele olhou e te deu uma missão, dizendo, não acaba assim, não acaba nesse vício, não acaba nessa sarjeta, não acaba nessa bebedice, não acaba nesse acidente de carro, nesse poste, não acaba dessa maneira, eu vou te dar um novo destino. É isso que ele está dizendo, foi o que ele fez com Paulo. Então ele de antemão nos conheceu. De novo, está falando que João 15 falou, ele me escolheu, não fosse vós que me escolheis, eu te escolhi, ele está dizendo. Então ele olhou para mim e falou, ó, eu vou te dar um destino diferente, tua história não vai ser assim. E aquele que ele deu um destino, versículo 30, ele chamou. Você foi chamado por Deus em algum momento. Todos foram chamados por Deus em algum momento, não é isso? Todos vão ter a chance, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. E quando ele chamou, ele justificou, absolveu pela fé. E quando ele justificou, agora essas pessoas manifestam a glória. Então ele dá uma missão, ele predestina, ele dá um destino, só para você entender, ele chama. Depois que ele chama, ele justifica, ele absolve da culpa. E agora eu manifesto a glória. O que eu posso dizer então diante de tudo isso? O apóstolo Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E tudo isso que ele está falando é uma pergunta retórica, ela não tem resposta. Ele está perguntando diante do cenário que ele acabou de descrever. Lutas, sofrimento, dificuldades, mas também a consciência que eu fui justificado. Então calma aí, diante de todo esse cenário, quando eu coloco tudo no liquidificador, Deus é por nós. Agora, se nem o próprio filho dele ele poupou, como ele nos pouparia essas coisas? Ou seja, se até o filho dele passou dificuldades, como que eu não vou passar? Agora, quem vai trazer acusação contra os eleitos de Deus? Deus é que nos justifica, Deus é que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu e antes ressuscitou, que está à direita de Deus, é que intercede por nós. Olha que versículo lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não, por amor nós somos entregues à morte todos os dias, ou como ovelhas para o matador. Ele está mencionando Salmo 44, versículo 22, como está escrito. Mas uma coisa eu sei, versículo 37, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Mais do que vencedores, a palavra grega upernikao, que significa dizer vencer depois de um longo processo. Em todas as coisas eu venci depois de um longo processo. Isso quer dizer, às vezes eu vou perder,
vou ganhar. Vou perder, vou ganhar. Mas quando eu tirar o saldo lá na frente, quando eu tirar a maratona inteira, eu vou olhar, eu venci. No final de tudo, eu venci. Porque eu estou bem certo que não tem morte, não tem vida, não tem anjo, não tem principado, não tem coisa do presente, não tem coisa que está por vir. Não tem altura, não tem profundidade, não tem qualquer outra criatura que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palmas para Romanos capítulo 8, que, meu Deus do céu, é a doutrina da nossa salvação sendo explicada para nós, através de um homem que não viveu com Cristo. Então ele recebeu isso por revelação, por inteligência que ele tinha de vida e por revelação do conhecimento que ele tinha. Ele começou a entender, calma aí, a gente está sendo justificado pela fé. Ele nos predestinou, chamou, justificou, glorificou. Nada me separa mais desse amor. Não tem altura, não tem profundidade, não tem qualquer criatura que me separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí Paulo agora nos próximos capítulos vai começar a se dedicar à narrativa de que os judeus são incrédulos. Os judeus rejeitaram a palavra, mas que para os judeus também tem esperança. Então por que ele está? Ele está escrevendo para os romanos, para que os romanos entendessem, primeiro, por que o evangelho estava chegando até eles, gentios, e para que os judeus que fossem ler também entendessem, calma aí, a gente rejeitou, há uma esperança para a gente, tá? Então Paulo vai começar falando da incredulidade dos judeus. Ele está dizendo no versículo 1 do capítulo 9, olha, eu digo a verdade, eu não minto. Eu testemunho no Espírito Santo na minha própria consciência. Na verdade, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Eu queria ser amaldiçoado, separado de Cristo, se isso fosse por a mão dos meus compatriotas. Ou seja, eu preferia que eu não conhecesse a Cristo, para que os meus compatriotas conhecessem. São israelitas, versículos 4. Pertence-lhes a adoção, eles são filhos, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, até os patriarcas. Eles descendem de Cristo segundo a carne. Ou seja, que tristeza que eu tenho de ver os judeus não aceitando. Agora, não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, versículo 6. Não falhou. Eles continuam sendo filhos. Agora, o que a gente vai dizer? Que foi injustiça da parte de Deus, versículo 14? Não, de modo nenhum. Deus diz que vai ter misericórdia de quem aprover e vai ter compaixão de quem quiser. Ou seja, ele tem compaixão dos judeus, tem compaixão dos gentios, tem compaixão de todo mundo, ele é soberano. Não dá para se queixar com ele. Ele está escrevendo para que ambos os públicos, o judeu e o gentil, pudessem ler, e o gentil falasse, como assim Deus continua querendo pôr a mão sobre os judeus se eles estão rejeitando? Ou os judeus, como assim os gentios merecem o evangelho? Ele está dizendo, vocês estão querendo discutir com Deus, ele é soberano, ele tem misericórdia para todos. Olha que ponto que a gente não pode chegar nesse ponto, versículo 19. A gente não pode falar assim, versículo 20, será que o objeto pode perguntar a quem fez, por que você me fez assim? Ou seja, não vamos discutir com o Criador. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Que ele possa fazer de novo um vaso de honra, um vaso de desonra? Ou seja, Deus não perdeu o controle, Deus sabe que aqueles que hoje estão desonrando vão ter uma chance. Deus nos chamou. Nós somos chamados por ele. E vocês também têm esse direito. Versículo 25 ele está dizendo assim. Lembra que lá em Oséias, ele está mencionando Oséias capítulo 2, versículo 23. Ele diz assim. Eu chamarei um povo meu que não era meu povo. E amada que não era minha amada. Ou seja, vai ser estendido para vocês. Mas, versículo 27. Dos filhos de Israel, eles vão ser como a areia do mar. Mas vai ter um remanescente que será salvo. E o Senhor vai cumprir a sua palavra. Ou seja, Deus vai cuidar tanto do gentil como do judeu. Deus vai cuidar daquele que teria o direito de receber primeiramente o evangelho, mas o rejeitou, como também daquele que estava mais distante, Deus foi buscar. Estão comigo? Ele diz assim, Israel é responsável. O que nós vamos dizer? Versículo 30, que os gentios não buscavam justificação e vieram alcançá-la, e isso decorre da fé, e Israel buscava a lei, mas não atingiu. Ou seja, olha que ironia Paulo está dizendo. Os gentios estavam distantes da justificação, mas encontraram pela fé. Israel estava perto buscando a lei e não encontrou foi nada. Eles inverteram os padrões. Por quê? Por que Israel não encontrou, versículo 32? Porque não decorreu da fé e das obras e tropeçaram na pedra de tropeço. De novo ele está mostrando que a única forma de ser justificado é pela fé. Não adianta pela lei ser salvo, ele está falando para os judeus. Ele diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, nesse capítulo 10, são para que eles sejam salvos.
Por quê? Versículo 2, eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, eles só não têm entendimento. Ele está reconhecendo os judeus, eles zelam a Deus. Eles só não têm entendimento. Eles desconhecem a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Por quê? Olha que versículo importante. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim da lei humana, o fim da lei que condena é Cristo. Quando eu encontro Cristo, acabou a lei. Tudo bem? Só que continua a lei de Deus. Já te expliquei essa parte da doutrina aí. Não é que acabou a lei e agora estamos só na graça. Não, agora começa a lei de Deus. Que é, eu honro a Deus com meus membros, com meu corpo, com meu comportamento, e nele, pela fé, eu estou justificado. Então o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Ele diz assim, ó, sabe por quê? Tudo que você precisa, e olha que versículo top para você evangelizar. Quando você quiser evangelizar alguém, anota rapidinho. Versículos de evangelismo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você já viu que em muitos cultos na nossa igreja, nas bolas de neve como um todo, quando a gente faz o apelo para que a pessoa entregue o coração a Jesus Cristo, a gente repete, fala em voz alta. Por quê? Se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração você crê, não é só falar, confessa com os lábios, mas crê no coração, você vai ser salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será confundido. E versículo 12, já não há mais distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é de todos, rico para com todos que o invocam. Então, versículo 13, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta invocar. Antes que você dê um glória, então Paulo nos leva a refletir. Se basta invocar, ele nos faz refletir, versículo 14. Como invocarão aqueles que não creram? Como vão crer naqueles que não ouviram? Como ouvirão se não tem quem pregue? Eita, tava indo bem, ou seja, não é automático. A fórmula é simples, eu sei, todo que crer e invocar o nome do Senhor vai ser salvo, mas como que muitos vão crer se eles nunca ouviram falar? Como muitos vão crer se eles nunca tiveram acesso? Como eles vão pregar se não forem enviados? Então está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas ou as boas novas. Como vão ouvir se não há quem pregue? Deus precisa levantar a nossa geração para o ID. Eu já preguei sobre o ID aqui, depois você busca um dia no podcast, ou em algum outro lugar, ou no IGTV da igreja. O ID é submeter uma autoridade local, concordar com Deus para você, se preparar em processos e vai. Mas nós temos que ir. Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como as pessoas do teu trabalho vão confessar se eles nunca ouviram falar? Como as pessoas da tua faculdade, como as pessoas da tua família, como as pessoas de outra nação. Tá comigo aqui? Então o ID começa agora. O ID não começa quando você pega um passaporte na mão e vai para o país que você sonha. O ID começa agora, no teu vizinho de prédio, no teu vizinho de casa, no teu grupo de WhatsApp. Começa o ID. Com estratégia, obviamente, tá? Aí ele diz assim, então Israel não vai poder alegar falta de oportunidade, eles vão ter oportunidade. Ele diz assim, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Versículo 17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Porventura não ouviram? Sim, ouviram. Versículo 18, eles ouviram. Então o que vai acontecer com Israel? Será que Deus, versículo 1 do capítulo 11, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Eu sou israelita, Paulo está dizendo. Eu sou da descendência de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Lembra que a tribo de Benjamim, lá em Gênesis a gente leu que foi aquele menino importante que teve que vir na mesa de José e recebeu 5 vezes mais? Ele é a continuação depois de José. José é a figura bíblica de Jesus. Benjamim é a continuação depois da figura bíblica de Jesus. Paulo é da tribo de Benjamim. Ele é a continuidade depois de Jesus Cristo. Estão comigo? Ninguém avançou mais no Novo Testamento depois de Jesus, senão Paulo. Então ele é da tribo de Benjamim. Ele está dizendo, Deus não rejeitou o seu povo que ele de antemão conheceu. Vai chegar um tempo, versículo 5, no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça e não por obras, não é por obras, senão a graça não seria graça. Ou seja, Deus vai intervir um dia sobre Israel.
Sabe o que ele diz assim, ó, no versículo 15? Não, deixa eu ler o 13. Eu dirijo a vocês que vocês são gentios. Eu sou apóstolo dos gentios. Eu glorifico o meu ministério. Eu sei que eu estou pregando para vocês gentios, mas gentios não vão ficar se achando não. Versículo 17. Se algum dos ramos foram quebrados e você, sendo uma oliveira brava, fosse enxertado na videira, não fica gloriando contra os ramos não, porque não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Ou seja, se a gente foi enxertado numa videira, a gente não era de Israel. A gente não, né? Paulo é judeu. Mas estou falando, se nós, não judeus, fomos enxertados à videira, nós temos que continuar entendendo que a árvore tem uma raiz. Jesus Cristo veio de Israel. O povo de Israel tem uma aliança importante com Deus. E apesar dos ramos estarem quebrados, eles vão ser enxertados de volta. Uma promessa sobre o povo judeu. Olha o que ele diz assim, ó. Eles, se não permanecerem na incredulidade, versículo 23, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Ou seja, Deus vai colocar de novo Israel no prumo. Deus vai trazer de novo Israel para si. Isso são promessas bíblicas, porque ele diz no versículo 26, que a Bíblia diz assim: virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Ou seja, os judeus vão se curvar ao Senhor, sim. Aí ele para e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, porque houve um tempo que a janela aparentemente se fechou para os judeus, então se abriu para os gentios, mas os judeus também vão receber, ou seja, Deus vai salvar todos. Quando ele para pensar isso, ele fala, Senhor, que profundidade de riqueza, versículo 33, que sabedoria, que conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, Senhor, meu Deus do céu. Né? Senhor, meu Deus do céu, é demais. Me está dizendo, que sabedoria é essa, Pai? Que plano perfeito é esse? Paulo está chegando numa conclusão, Senhor, que pensamento inescrutável, como o Senhor teceu tudo certinho, costurou tudo junto. Os gentios estão recebendo, mas o Senhor não esqueceu dos judeus. Os gentios vão receber, mas o Senhor não esqueceu dos gentios. O Senhor vai salvar todo mundo. Que sabedoria, que conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor, versículo 34? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que agora ele tenha que restituir? Ou seja, ele é criador de tudo. Por quê? Famoso versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. É dele, por ele e para ele. Todos vão voltar à presença dele. Se confessarmos com os lábios e cremos no coração, somos salvos. Como as pessoas vão confessar e crer se não há quem pregue? Formosos são os pés daqueles que se levantam. E ele diz assim, então, eu só tenho um pedido a vocês. Ele para de falar um pouco para os judeus e agora começa a falar para os romanos. Apresentem o vosso corpo, versículo 1, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não tome formato com esse século. Não se esquematize com esse século. Mas se transforme pela renovação da vossa mente. Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo? Nós somos muitos. Não importa se é judeu, se é grego, nós somos um só. Ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, não pense de si mesmo além do que convém. Versículo 3. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está falando, não quero ver briga entre judeu, grego, judeu, romano. Não. Cada um não pense alto de si mesmo, não, mas cada um viva na porção que Deus deu, porque versículo 4, nós somos um só corpo e temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Glória a Deus por isso. Nós somos muitos, um só corpo, e membros um dos outros. Nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, a frase de hoje, que eu vou postar daqui a pouco, nós podemos ter dons diferentes, nós temos dons diferentes, mas nós somos um. Como é maravilhoso isso, e se a gente não tem esse entendimento, você não precisa ser a cópia de ninguém, você precisa ter a tua identidade para quem você é em Deus. Você não precisa pregar igual ninguém, falar igual ninguém, você pode ter referência, pode ter admirações, não tem problema nenhum, mas Deus vai te usar do teu jeito. Deus vai usar da tua maneira. Normalmente, quando você caminha muito próximo de um líder, você vai pegando algumas características desse líder. Porque você já o escutou aconselhando, o escutou pregando, não quer dizer que você tem que ser uma cópia. Não, você não tem que ser. Você vai fluir no teu dom, nas tuas funções, no teu talento, mas sendo um. E qual que é a base de ser um? Ame sem hipocrisia, deteste o mal, se apegue ao bem, versículo 9. Versículo 15, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Versículo 17, não torneis ninguém a mal por mal, mas faça o bem perante todos os homens. Versículo 20, viva tranquilo, se o teu inimigo tiver fome,
dá comer, dá de comer a ele. Se ele tiver sede, dá de beber para ele. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aí olha que trecho bonito e importante, Romanos capítulo 13. Para ser um e para amar, eu tenho que saber me submeter a autoridades. Eu tenho que ter autoridade sobre a minha vida. Eu tenho que ter pessoas que eu olho e respeito como líderes. Versículo 1 do capítulo 13. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quem se opõe à autoridade, versículo 2, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Você já ouviu falar de pessoas que não respeitam autoridades? Não estou falando só eclesiásticas, mas também eclesiásticas. Governamentais, institucionais, civis, eclesiásticas, não respeitam ninguém. Não, eu não respeito ninguém, que não sei o que lá, tem que consultar minha vida com o líder, tem que pedir oração para pastor, autorização para pastor. Eu vou lá mesmo, me chamaram para pregar, eu vou, me chamaram para adorar, eu vou mesmo assim. Não entendeu a Bíblia. Não está entendendo esse conceito. Que ser um é saber respeitar autoridades, isso faz parte de ser um, isso faz parte da unidade, ele está falando no mesmo tema, sabe o que ele está dizendo? Olha só, se você não quer ter minha autoridade, faz o bem, você terá o louvor dela. Autoridade, em outras palavras, não é ruim, é bom. Se você está fazendo o bem, você vai só ter o louvor, você vai ter reconhecimento da tua autoridade. Se você está sendo reprimido por uma autoridade, então alguma coisa errada você talvez esteja fazendo. Estão comigo? Ele diz assim, visto que, versículo 4, olha como forte que ele diz, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Se você fizer o mal, teme, porque aí ela vai trazer espada mesmo sobre você. Agora, versículo 5, é necessário que você esteja sujeito não somente por causa do temor de ser punido, mas também pelo dever da tua consciência. Por esse motivo, paga tributos. São ministros de Deus atendendo constantemente esse serviço, ou seja, seja honroso com as autoridades civis também. Paga o tributo que é devido. Olha o que ele está dizendo. A quem tributo, tributo. Imposto para quem deve imposto. Quem respeito, eu devo respeito. Para quem honra, eu devo honra. Então ele está falando, tem autoridades que eu vou pagar o tributo, vou pagar o imposto. É obrigação fazer o quê? Eu tenho que pagar. Não concordo, mas eu honro, eu respeito. Tem autoridade que eu respeito. Meu professor de inglês, meu professor de matemática, eu tenho respeito. Mas há autoridades que você honra. É o nível mais profundo de estar debaixo da cobertura de alguém. Essa honra normalmente se dá a autoridades eclesiásticas, líderes ministeriais, pastores que você tem esse relacionamento, ou até um chefe que você quer honrar, e principalmente aos teus pais biológicos. Tudo bem? Então ele está dizendo, nessa autoridade, nesse nível de autoridade, é honra. E honra, me entenda, talvez um dia eu faça uma live só sobre honra. Honra não é bajulação, puxação de saco, não é isso. Honra, no original, é um profundo respeito. É um profundo cuidado. Honrar é cuidar. Honrar é demonstrar amor. Não é bajular, é demonstrar amor. Seja em que atitude for. Se a atitude for um presentinho, se a atitude for uma oração em secreto que ele nem saiba, se a atitude for eu quero gastar tempo com você, tudo isso é honra. Estão comigo aqui? Se a atitude é, poxa, líder, eu pensei em você aqui, orei para você nesse propósito, Deus te abençoe. Se honra é você presenteá-lo, sem bajulação, tá comigo aqui? Se honra é você cuidar, se honra é você falar, poxa, eu sei que você vai em tal lugar fazer tal visita, deixa eu ir junto, eu quero ir com você. Isso é honra, gastar tempo junto, tudo isso denota honra. Então, às vezes a gente tem um conceito errado, achando que a honra é só ficar bajulando. Não, bajulando, cada domingo um presente, cada hora, não. A honra se faz em atitudes, há 3 níveis de honra. O que se pensa sobre a pessoa, o que se fala sobre a pessoa e o que se faz pela pessoa. Deixa eu falar de novo, os 3 níveis de honra. O que se pensa sobre a pessoa, o que se fala sobre a pessoa e o que se faz pela pessoa. Aí você sabe se você honra ou não teu pai biológico, teu líder espiritual ou alguma posição de autoridade que Deus colocou na tua vida. Tudo bem? Ótimo! Ele diz assim, então, gente, não fica devendo nada para ninguém, a não ser o amor, versículo 8. O amor a gente tem que estar devedor o tempo inteiro. Ame uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpriu a lei. Então aqui, aí ele vai fazer uma pausa e vai mostrar no capítulo 14 e 15 a necessidade que eles tinham lá de cuidar dos débeis na fé
que é débil na fé? É o cara que é novato na fé. E ele começa a mostrar assim, gente, vocês estão discutindo por coisas que não tem que discutir, né? Ele não sabe a realidade, mas ele já está colocando, né? Não discutam por coisas que vocês não tem que discutir. Por coisas que não vão levar a nada, coisas que não vão justificar ninguém. Quem quer comer, come. Ele está falando especificamente de alimentos. Quem quer comer, come. Quem não quer comer, não come. Mas não é isso que condena ou deixa de condenar. Então ele vai gastar o capítulo 14 inteiro falando disso. Só que se você é maduro, ele está dizendo, não julgue um dos outros, versículo 13, não julgue mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão, ou seja, não fica julgando o outro, ele está falando de alimento, tá? Do cara falando, não, pode comer isso, não pode comer aquilo, dessa confusão que estava acontecendo, depois você vai ler lá todo o capítulo. Ele diz assim, ó, versículo 31, vou te provar que ele está falando de comida. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que o teu irmão venha tropeçar, se ofender ou enfraquecer. Ou seja, você está lidando com débil na fé e ele vai escandalizar, então é bom você não faça, então, tá? Pelo cuidado com ele. Mas não fica nessas discussões. Não destrua, versículo 20, não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Ou seja, tudo é limpo. Principalmente na alimentação ele está falando, tudo bem? Aí ele continua falando assim, versículo 15, nós somos fortes, nós devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, ou seja, tenha maturidade, é isso que ele está falando. Tenha paciência, versículo 4, a fim de que pela paciência, pela consolação das escrituras nós tenhamos esperança. Versículo 7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, sem acusação um com o outro. Ele diz assim, eu estou certo, meus irmãos, que vocês estão cheios de bondade. Eu estou certo disso. Só que eu vou sempre falar a verdade. Ele está falando, só que eu vos escrevi ousadamente, versículo 15, para vos trazer isso à memória. Eu sei que está tudo bem aí, é mais ou menos isso, mas, tudo bem? Por quê? Porque para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito. Ou seja, só estou alertando vocês. A minha carta é uma alerta. Aí ele diz assim, por essa razão, muitas vezes eu não consegui estar com vocês. Eu estou me esforçando a pregar o evangelho aqui, estou pregando com sinais, com prodígios, ele diz no versículo 19 e 20, mas eu não consegui visitá-los. Porém, eu bem sei, versículo 29, que ao visitar vocês eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Vai chegar o dia que eu vou estar em Roma, e você sabe que ele chegou, a gente já leu em Atos que ele chegou em Roma. Eu rogo então por vocês, irmãos, na verdade eu peço oração. Olha como Paulo era humilde. Eu estou pedindo oração a vocês, inclusive quando essa carta chegar a vocês. Orem comigo, para que eu esteja livre, versículo 31, dos rebeldes da Judéia, para que o meu serviço em Jerusalém seja bem aceito. A gente vai saber que não foi nada bem aceito. Mas ora por mim, porque eu quero visitar vocês e quero chegar com vocês com alegria e me recriar com vocês. O homem faz planos, mas o amém vem do Senhor. Ele achou que ia chegar em Roma e fazer uma festa, ele chegou em Roma preso, mas chegou. Teve uma casa para pregar. O capítulo 16 é o final do livro de Romanos. É basicamente ele recomendando uma irmã, uma tal de Febe. Eu recomendo a vocês a irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Muitas linhas acreditam que foi Febe, inclusive, que viajou com esses rolos e levou para Roma a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Romanos, tudo bem? Recebam Febe bem, aí ele passa a grande parte do capítulo mandando saudação para a galera que ele conhecia. Manda um oi para Priscila e Áquila, manda um oi para Andreu, para Andrônico e Júnias, manda um oi para Ampliato, para Urbano, para Peleges, manda um oi para todo mundo que eu conheço aí, é mais ou menos isso, manda um salve para todo mundo. E ele diz assim, também fiquem tranquilos que a vossa obediência é conhecida por todos, versículo 19, eu me alegro a vosso respeito e o Deus de paz em breve vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Ele manda também, ó, a galera que tá comigo tá mandando um salve aí pra vocês, Timóteo tá mandando, Tércio que escreveu a epístola, que era tipo um secretário, Paulo tava ditando, ele tava escrevendo, Gaio também, um oi pra todo mundo, tá? Um abraço pra todo mundo, e quem na verdade... Por quem foi escrito isso, foi por aquele que é poderoso, versículo 25, para confirmar, segundo o Evangelho, a pregação de Jesus Cristo. Ele está dedicando, na verdade, ao versículo 27, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém! Que epístola sensacional!
Que sensacional esse texto dele falando com os romanos, mostrando a doutrina da salvação pela fé, justificação pela fé, mostrando por que os judeus se afastaram, mas vão receber perdão, mostrando como devemos nos amar e sermos um só. Finalizando, mostrando que ele vai chegar em Roma, vai cumprir a sua chamada lá, mas que tudo isso é dedicado ao próprio Deus. Tudo bem? Continua a nossa leitura nos 4 primeiros capítulos de 1 Coríntios. Corinto é uma cidade que ele esteve, quando ele esteve, onde possivelmente ele escreveu a epístola aos romanos, e aproximadamente na mesma época, 50, 51 depois de Cristo, ou no máximo até 56 depois de Cristo, a mesma época que escreveu Romanos, ele escreveu também primeira e segunda epístola de Coríntios. É totalmente diferente do que ele escreveu aos romanos, porque os romanos, lembre-se comigo, ele nunca tinha estado em Roma, ele está escrevendo de maneira genérica, para que a doutrina fosse conhecida pelos romanos, para que eles entendessem que os judeus, ainda, apesar de estarem distantes, voltariam um dia para a presença de Deus, mas que os gentios também mereciam um evangelho, e recomendando de maneira genérica. Em Corinto é diferente. Ele plantou essa igreja, e começa por algum motivo a receber notícias que a igreja estava meio em divisão. A igreja estava tretando. Então é uma carta pastoral, na verdade. É uma epístola pastoral. É a epístola de um pastor mandando uma reprimenda para a igreja, para que a igreja local se acertasse. Tudo bem? Qual era o principal problema da igreja em Corinto ali então? Corinto era uma cidade que tinha muita imoralidade sexual. Os gregos eram conhecidos pela sua idolatria, filosofia. Tinha muito litígio com as religiões, muita rejeição aos judeus. A igreja não estava permeada dessa imoralidade. Não, graças a Deus não. Mas a igreja estava vivendo um tempo de soberba. As pessoas estavam se ensoberbecendo, ou seja, se achando demais. O pensamento grego filosófico começou a entrar nas pessoas, ao passo que cada uma queria mostrar que sabia mais que o outro. Então Paulo, quando recebe essa notícia, abre seu note ou pega seu telefone e já vai mandar um WhatsApp. Faz uma reunião no Zoom, chama os líderes da igreja de Corinto, que vocês precisam ouvir de mim o que está acontecendo aí. Então, na verdade, 1 Coríntios é isso, tá? 1 Coríntios a gente vai ver Paulo escrevendo isso para eles. Ele começa assim, quem está escrevendo? A vocês, olha só que legal o começo, tá? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito importante que Paulo escreve, porque sempre que Paulo está escrevendo, grande parte das vezes, na verdade, quase todas as vezes, ele coloca o seu nome antes do seu título. Paulo, o apóstolo. A gente não precisa fazer isso hoje, né? Felipe, o pastor. Pode ser pastor Felipe, não tem problema. Mas é importante a essência disso. A essência é, o ser humano vem antes do cargo que ele exerce. Ou seja, não adianta nada eu ter o título PR Felipe, pastor Felipe, se na minha casa eu não for um excelente esposo Felipe, se na minha casa eu não for um excelente pai Felipe, se na minha sociedade eu não for um excelente cidadão Felipe. Então a pessoa vem antes do seu cargo, porque pessoas que se escondem atrás do cargo acham que tudo é lícito, tudo convém, justifica pelo cargo que exerce. Então comigo? Então Paulo está dizendo, eu sou Paulo e eu sou apóstolo, mas antes eu sou Paulo, eu sou Felipe. Antes de ser Felipe, antes de ser pastor, eu sou Felipe. Tudo bem? Pessoas que levam ao extremo, que também discordo, falam, não, então não precisa nem chamar ninguém por cargo. Não precisa chamar pastor Felipe aqui, diácono X lá, presbítero tal lá. Como assim? Se Deus ungiu alguém e as pessoas têm uma autoridade, você tem que conhecer. Não é aí, Felipão, e aí, beleza? Não, pastor, tudo bem? Não tem problema. É um sinal de respeito, inclusive. Estão comigo aqui? Ótimo. Tem pessoas que não têm esse entendimento de respeito e honra. Já liga aí. Falar uma interna aqui. Tem gente que fala pra minha secretária. E aí, o Fê tá aí? Fê que Fê. Jesus amado. Tô dando risada porque pra mim não tem diferença. Mas quando a pessoa tem essa dificuldade, mostra no coração dela que ela não tem respeito, ou não faz questão de respeitar, tudo bem? Eu não preciso ser chamado de eminência na terra, mas se há uma autoridade, existe essa autoridade. Eu não consigo chamar, por exemplo, a minha cobertura espiritual a não ser de apóstolo ou de AP. Não tem como falar, e aí, só o nome dele. Não dá, tudo bem? Porque eu tenho esse respeito, só para te fazer essa observação. Mas Paulo, então, o que ele está colocando o seu nome antes do cargo é para mostrar, calma aí, eu sou um homem, um cidadão, antes do cargo que eu exerço. Isso está perfeitamente correto, assim como a gente tem que ser. Então ele vai se apresentando,
Primeiro ele na técnica maravilhosa, ele joga lá em cima a galera, mas para depois descer o sarrafo. Ele diz, tudo bem, gente, eu sempre dou graças a Deus, versículo 4, a vosso respeito, a propósito da graça que foi dada a vocês em Cristo, vocês estão enriquecidos nele, que não falte nenhum dom a vocês, blá blá blá, vocês estão demais. Mas, deixa eu falar uma coisa, eu rogo a vocês, versículo 10, que vocês falem todos a mesma coisa. Porque a desunião, a falta de unidade destrói uma igreja. É o que Paulo está dizendo. Comecem a falar a mesma coisa. Que não haja entre vocês divisão. E que vocês sejam inteiramente unidos. Sabe por quê? Eu fui informado aqui, eu acabei de receber uma visita da casa de Chloe, que há contenda entre vocês. Tipo, o que está acontecendo que vocês estão brigando aí? Eu plantei essa igreja, eu fui aí. E o que está acontecendo que vocês estão brigando? O que está acontecendo que vocês... Quer dizer que vocês estão se dividindo porque tem gente falando, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Cristo. Vocês estão divididos por soberba, querendo dizer quem sabe mais. Cristo está dividido por algum acaso? Ele está falando no versículo 13. Ou fui eu, Paulo, que fui crucificado por vocês? O que está acontecendo com vocês aí? Graças a Deus que eu batizei uns poucos aí, que eu consigo contar nos dedos, porque... Eu não quero que vocês se soberbecem, não. Eu fui batizado por Paulo direto. Eu fui formado por Paulo direto. Estava soberba começando a entrar. Havia uma disputa. Quando numa estrutura ministerial começa a haver disputa, quando dentro de uma igreja começa a haver disputa por poder, falatórios, diz que me disse, desunião, não, eu sei mais isso, eu sei mais aquilo, sou eu quem faço, é a minha célula que é a top, é a outra que não sei o que lá, é o meu ministério que comanda. Aí a divisão começa a acontecer porque a soberba entrou no coração. Então comigo, a igreja é uma só. A igreja é uma só. Então a igreja não é só a assistência social, a igreja não é só o boas-vindas, a igreja não é só o flame, a igreja não é só o louvor, a igreja não é só a intercessão, a igreja é o todo. Estão comigo? E eles estavam divididos nisso. Então ele diz assim, calma aí, vocês não estão entendendo que a mensagem da cruz do versículo 18 é loucura para os que se pedem, mas para nós é o poder de Deus? Porque Deus está dizendo, eu vou destruir a sabedoria dos sábios, vocês estão se achando demais, eu vou aniquilar a inteligência dos instruídos. Sabe por quê? Vocês não estão lembrando aqui, gente, que nós pregamos o Cristo crucificado, que é loucura para judeus e para gentios? A gente prega a Cristo, é loucura de Deus e a loucura dele é mais sábio do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vocês estão esquecendo que Deus chamou as coisas loucas do mundo, versículo 27, para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus chamou aqueles que não são como se fossem. Sabe o que ele está dizendo? Todo mundo aqui, se não fosse a glória de Deus, estava perdido. Vocês estão se achando desse jeito? Vem comigo aqui, a soberba é o principal canal que derruba alguém. Vou correr aqui porque eu só tenho mais 2 capítulos. Mas a soberba derruba muito, eu vou falar mais sobre isso amanhã. Que a simplicidade seja o teu canal. Não deixa o número de seguidores que você tem no Instagram ou não tem. O número de pessoas que te acompanham. Não deixa nada disso subir no teu coração, gente. Como é triste. Deixa eu falar algo a você. Com sinceridade de coração. Eu tive o privilégio na minha vida ministerial de anos já. Faz mais de 20 anos que eu faço isso. De traduzir pastores que vêm para o Brasil. Pense nos pastores mais conhecidos, que são referência, que já vieram para o Brasil, eu tive o privilégio de estar perto. Todos eles são marcados por uma característica: humildade e simplicidade. São coisas diferentes. Humildade é a certeza daquilo que Deus chamou de fazer, simplicidade é viver de maneira simples, acessível. Todos eles, os mais VIP que top da galáxia, são simples. Ao passo que eu já conheci alguns que nem tem tanta proeminência no ministério que, sangue de Jesus tenha misericórdia. Estão comigo? Um dia estavam no aeroporto, não vou falar nomes, não cito nomes, nem sobre tortura. Encontrei um adorador conhecido, que eu tinha cruzado em 2, 3 eventos. Fui dar um oi, eu acho que ele não lembrou de mim. Sei lá, não lembrou do dia que me viu lá, ou fingiu que não lembrou. A maneira que ele me tratou foi absurda. Tipo, tudo bem? Tá, legal. Nem tirou o olho do celular. Eu falei, meu Deus do céu. Depois acho que caiu a ficha nele. Puxa, acho que era aquele cara que tava aqui, que tava naquela reunião. Esqueci, não tinha reparado quem você era. Eu falei, cara do céu. Quer dizer que o cara só é simples, ou humilde, ou solícito para quem ele conhece, para quem ele imagina ter uma influência. Não sejamos assim, meus queridos irmãos. Eu
quem sou eu, né, na fila do pão, mas eu tenho, tudo bem, um certo reconhecimento com a graça de Deus no meu ministério. Quando às vezes estou andando nos aeroportos e encontro alguém, eu não me dou direito a ter um dia ruim, ou tá com o fone ali, não falar com a pessoa. Para tudo, cumprimenta, abraça, ri junto. Por quê? Porque Deus chamou as coisas loucas do mundo. Se não fosse a glória de Deus, que seria de nós? Se não fosse a glória de Deus, a gente estaria destruído. Estão comigo aqui? Estão abrindo a porta aqui ou não? Tá tudo certo? Fizeram barulho na porta porque às vezes a produção me avisa que a live tá caindo. Então não. Então, gente, viva em simplicidade. Viva em humildade. Tudo bem? Fazendo um paralelo aqui, só para você entender. Seja uma pessoa simples, acessível. Por que você quer que teu ministério seja reconhecido? Para você ficar, nossa, que top. Não, se for isso, nunca vai acontecer. Escuta o que eu estou te dizendo, tá? Então o que ele está falando? Gente, Deus chamou as coisas loucas, vocês estão vivendo em soberba aí, que história é essa? Como assim? Escutem, vocês me conhecem, ele está falando no versículo 4 do capítulo 2. A minha palavra e pregação não consistiu em sabedoria ou linguagem de persuasão, em querer ficar me achando, mas em demonstração do espírito de poder. Aí está o real sistema de valor, o quanto poder você manifesta, para que a fé de vocês não ficasse apoiada na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então, eu expus sabedoria só entre os experimentados, versículo 6. Ou seja, eu fui mais profundo entre os experimentados. Não sabedoria desse século, mas sabedoria espiritual. Porque aí nós falamos em mistério. Aí sim, mas não fico vomitando conhecimento o tempo inteiro para me ensoberbecer. Ele está falando isso para a igreja de Corinto que estava acontecendo. Ele diz, sabe por quê? Aí vem o famoso versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, versículo 9 do capítulo 2. Nem entrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então ele está falando na linha de pregação, não é o que você só escuta, ouve, pensa, não é isso. Com o que você enxerga, é mergulhado no Espírito, essa é a nossa base. O homem natural não aceita essas coisas, ele está dizendo, porque para eles são loucuras, mas para nós elas se discernem espiritualmente. Sabe o que ele está chegando à conclusão? Na verdade, gente, sabe o que está acontecendo? Vocês estão vendo essas divisões aí? Porque vocês não passam de crianças. Vocês são imaturos. Paulo está falando isso para a galera de Corinto. Ele está dizendo assim, ó, eu não pude falar com vocês como espirituais. Na verdade, como carnais, como crianças. Eu tive que dar leite para vocês beberem. Porque vocês ainda não suportam elemento sólido. Nem ainda vocês podem agora, porque vocês são carnais. Porque entre vocês, versículo 3, ciúmes, contendas. Não é assim que vocês são carnais e andais segundo o homem? Como assim? Vocês estão falando que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Como assim? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Que história é essa? Paulo está dizendo. Que besteira é essa? Vocês estão vivendo em soberba, em divisão. Tudo bem que ele está falando? Paulo está dizendo assim, ó. Versículo 16, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, que o Espírito habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, ou seja, vivam em consagração. Isso é a nossa essência, versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se acha sábio nesse século, faça-se estudo para se tornar sábio. Ou seja, se você acha que sabe muito, na verdade você não sabe é nada. É isso que ele está falando. Paulo tá chegando, atropelando os caras, dizendo, cara, que soberba é essa? Que divisão é essa na igreja? Cada um achando que é de um, que sabe mais do que o outro. Nós somos tudo louco, ele está dizendo. A gente foi chamado como coisa vil do mundo, para que Deus derramasse por nós. Como assim? Se não fosse a glória de Deus sobre nós, o que nós seríamos? Para de se achar, segura um pouco a onda, tudo bem? Quando você vê alguém se achando, fala, vai ler um pouco o começo da primeira epístola de Coríntios, tudo bem? Aí Paulo vai terminar, faltam 2 minutos aqui, o último capítulo de hoje, capítulo 4, ele diz assim, porque a única coisa que me importa, versículo 1, me importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. É assim que eu quero ser conhecido, ministro de Cristo, aquele que passa o ministério de Deus para frente. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou escrevendo no versículo 14 essas coisas para envergonhar vocês, pelo contrário, eu estou escrevendo a vocês como filhos. Olha a paternidade aí. Você que acha que um líder espiritual não pode, não deve chamar uma ovelha de filho, tá aí Paulo dizendo, estou escrevendo para vocês como filho. Na verdade, estou até mandando vocês Timóteo, que é meu filho. Ele vai lembrar vocês para vocês voltarem para o eixo. Tudo bem? Para que vocês que estão ensoberbecidos, aí versículo 18, para que eu não chegue aí a você, porque em breve eu vou chegar. Paulo está falando, eu vou visitar vocês. E eu quero conhecer não a palavra, eu quero conhecer o poder dos soberbos aí. Eu quero ver. Olha o que ele tem. Olha se não é um pai. Ele termina o versículo 21. O que vocês preferem?
Que eu vá ter com vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vocês escolhem. Paulo é demais. Vocês escolhem. Vocês querem que eu vá com a vara ou com amor? Vocês decidem. Tudo bem? Então, gente, nós vamos ver Paulo falando aos Coríntios, então, para a gente entender como um pastor ou como um pai ama os seus filhos, mas quem ama também corrige. Amanhã nós continuamos. Faltam 40 segundos para terminar a live de hoje. É bastante conteúdo, mas como é bom a gente se referenciar na palavra de Deus e buscar a presença dele. Paulo não alisa, porque pai espiritual é aquele que às vezes corrige também e coloca no prumo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, 11 horas da manhã. Nos vemos para continuar a leitura da Bíblia. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo aí. Um abraço.